Obrigado, Tiago. Bom, para encerrar, pessoal, vou chamar aqui o pastor Alan Ruas, escritor. Obrigado, pastor. Antes de qualquer coisa, boa noite a todos. Boa noite. E a todas. Como o nosso tempo é curto, eu resolvi conversar com vocês de modo rápido, objetivo, sem deixar de trazer a vocês algumas informações úteis, pertinentes, oportunas, tendo em vista o contexto social em que vivemos hoje. O tema que nós vamos conversar a partir de então é o que é ideologia de gênero e quais são as bases, as raízes filosóficas, ou, por que não dizer, o que calça filosoficamente, a nível de ideias, de pensamentos, a ideologia de gênero na história, tendo em vista que hoje a mesma é o carro-chefe, podemos dizer assim, da esquerda moderna. Hoje, vocês sabem que a ideologia de gênero, que propõe uma sexualidade promíscua, podemos dizer, tem sido a maior arma da esquerda intelectual na atualidade. Surge, portanto, uma pergunta. Eu não sei se vocês sabem. Deste modo, eu começo esta conversa, este bate-papo com vocês, fazendo uma pergunta, como disse há pouco. O que é ideologia de gênero? A gente ouve muito falar da mesma nas mídias sociais, mídia televisiva, as redes sociais. Essa é a conversa no que diz respeito à sexualidade, na atualidade, que está na moda. É a conversa do momento, da atualidade. Mas o que é? Rapidamente, como disse, eu vou definir, e a partir da definição vocês vão entender as razões da existência de tantas nomenclaturas de gênero na atualidade, de tantas identidades de gênero na atualidade. Assim sendo, a resposta à pergunta o que é ideologia de gênero é: a ideologia de gênero é uma especulação filosófica. O que é isso? É uma coisa, é uma ideia, é um pensamento que não tem base científica. Não nasceu em um laboratório, portanto, não é resultado de uma pesquisa árdua, que é passiva de sustentação científica. Então, é uma ideia, é uma especulação filosófica, oriunda de um desejo que tem como objetivo justificar os comportamentos promíscuos, inadequados, incorretos, no que diz respeito à sexualidade humana. Então, é uma especulação filosófica, é uma ideia, é um pensamento. Com isto, eu estou tentando dizer que não tem base científica, não tem sustentação científica, que se fundamenta na subjetividade das pessoas, no modo das pessoas entenderem acerca de si mesmo, portanto, acerca das suas
da sua própria identidade e acerca da sua sexualidade. É mais ou menos o seguinte: a ideologia de gênero tem a ver com o que as pessoas imaginam acerca de si mesmas. Então, tem mais a ver com o que é subjetivo, o que é interno, o que passa pela cabeça de uma pessoa, do que com o que é científico. Por essa razão que a ideologia de gênero vai dizer que quem deve definir o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica da pessoa, a interioridade da pessoa. É como a pessoa desejar, é como a pessoa bem entender. Por isso que eu disse que é uma especulação filosófica que se restringe à subjetividade, à interioridade dos indivíduos, das pessoas. Porque a mesma diz o seguinte: você vai se definir na sociedade de acordo com a sua cabeça, de acordo com o seu entendimento, como você passar a se perceber na medida em que você for vivendo, aí você vai se definindo. Então, segundo a ideologia de gênero, quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica, é a cabeça da pessoa, é a interioridade da pessoa. Por isso que homem, biologicamente homem, genitália masculina, passa a dizer que não é homem, se auto-definindo como sendo do sexo feminino. Porque quem define a sua identidade de gênero não é a sua condição biológica, não é o seu fenótipo, a sua anatomia, a sua estética, mas a sua condição psicológica, a sua cabeça. É como a pessoa se vê, é como a pessoa se nota. Então, se o indivíduo é homem biologicamente, homem, genitália, sexo, órgão sexual de homem, pênis, mas este não se vê como sendo homem, mas como sendo mulher, este pode dizer que é mulher e não homem, porque quem define a sua identidade de gênero não é a sua condição biológica, mas a sua condição psicológica, subjetiva. É como a pessoa se percebe, é como ela se nota. Nós temos inúmeros casos na atualidade, e nós podemos, portanto, em função dos muitos casos que existem, nos ater a que é o caso da Tammy Gretchen. Você sabe que a Tammy é biologicamente mulher, fêmea, mas não se viu, não se vê como sendo mulher, mas como sendo homem, já que, segundo a ideologia de gênero, quem define o gênero não é a condição biológica, mas a condição psicológica, como a pessoa se vê, como a pessoa se percebe. Segundo a ideologia de gênero, a Tammy está certa. Porque quem vai definir o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, volto a dizer, mas a condição psicológica da pessoa, é a subjetividade da pessoa, é a interioridade da pessoa. Isso com relação à orientação sexual, com relação à sexualidade também. Quem vai definir a orientação sexual não são os padrões majoritários. Vocês sabem que majoritariamente, tendo em vista o processo orgânico da cultura ocidental, a partir do entendimento da visão cristã, judaico-cristã, que a orientação sexual correta é a heterossexual e não a homossexual. Mas, de acordo com a ideologia de gênero, quem define até a sexualidade ou a orientação sexual é a subjetividade da pessoa, como a pessoa se vê. Dane-se os padrões, dane-se Deus, dane-se a palavra de Deus, dane-se a religiosidade. O que importa é como a pessoa se sente, o que importa é como a pessoa se nota. Nós vivemos numa época, socialmente falando, em que o que mais importa é o que a pessoa sente, é como ela se vê, é como ela se nota, é o que faz bem a ela, e dane-se o resto. Então, nós temos que entender que, primeiro,
A ideologia de gênero, que diz que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, mas a condição psicológica, porque eles dizem o seguinte: o corpo é uma coisa, o aspecto psicológico do corpo é outra coisa. O corpo está separado do seu aspecto psicológico, da sua cabeça. Isso já com um intuito, isso já com um propósito, um objetivo. Dizer que não é o corpo, mas o aspecto psicológico do corpo, a cabeça. É a cabeça, é como a pessoa se vê, é como a pessoa se nota. Então, esta filosofia daninha, perversa, tem sido a filosofia que a esquerda intelectual tem pego com o intuito de subverter, com o intuito de desconstruir os fundamentos já encarnados no Ocidente. Então aqui, a partir daqui, eu passo rapidamente a apresentar a vocês o calço filosófico, tendo em vista a história da ideologia de gênero, que é principalmente o marxismo. Precisamente o marxismo. Karl Marx, que é o pai da esquerda, ou do socialismo científico, 1 ano ou 2 anos antes de morrer, começou a entender que uma das razões de subsistência do sistema econômico capitalista no Ocidente era a família tradicional. Marx, que é o pai da esquerda, do socialismo científico, volto a dizer, passou a entender alguns anos antes da sua morte que o sistema econômico capitalista que nós, de direita, defendemos, entendemos seu ideal, no que diz respeito a um sistema de governo, que a família tradicional no Ocidente é quem mantém esse sistema de governo que nós defendemos. Portanto, Marx começou a entender que a família tradicional, formada por um pai, uma mãe e sua prole, isto é, seus filhos, devia ser destruída. Em 1884, 1 ano depois da morte de Marx, porque Marx morre em 1883, seu amigo íntimo, chamado Engels, publica uma obra chamada A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, onde isto é, Engels, reproduz esta percepção de Marx, ou seja, de que a família é uma instituição perversa. E a mesma deveria ser varrida do Ocidente, porque a mesma ajuda a manter o sistema econômico capitalista. É inimiga ferrenha, portanto, do socialismo. Sistema de governo que nós, da direita, defendemos. Engels, então, com o intuito de desconstruir a família tradicional, nesta obra, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, publicada em 1884, começa a dizer que a família tradicional, formada por um pai, uma mãe e sua prole, foi inventada. Quem a inventou? O macho burguês, detentor do capital. Com que intuito? Manter o sistema econômico capitalista no Ocidente. E a mesma devia ser, portanto, destruída. E quais são as armas, então, usadas com este propósito? Primeira arma, dizer que nas civilizações antigas, um homem podia ter mais de uma esposa. Uma mulher podia ter mais de um esposo. Outra arma, dizer que filho podia ter relação sexual com o pai ou com a mãe. Então, começa no Ocidente, a partir do fim do século XIX, um discurso, uma filosofia, um pensamento, uma ideia, com um propósito: desconstruir a família tradicional. Desconstruir a ideia de Deus no Ocidente, porque também entendiam que uma das ideias que mantinham, que faziam com que o socialismo científico fosse desenvolvido, era a ideia oriunda da ideia de que as pessoas deviam viver em torno do serviço,
da meritocracia, oriunda da perspectiva social judaico-cristã. Então, a religião também passa a ser atacada pelo marxismo. Karl Marx chegou a dizer que a religião é ópio do povo. Daí a razão dos marxistas, majoritariamente da esquerda, ser anticristã, detonar com a religião, com o cristianismo. Notem que nada surge do nada. Tudo tem um início, tudo tem um fim, tudo tem um início. Tem um propósito. Às vezes a gente fica aqui vendo a TV, por meio das suas dramaturgias, por meio dos seus programas, a Netflix, que está cheia de séries aí defendendo a homossexualidade, defendendo a ideologia de gênero, bebê na televisão. A gente fica assistindo tudo isso, achando que isso é uma coisa de hoje, que não tem um propósito por detrás de tudo isso, mas tem. Tem um propósito. Tudo começa a partir da percepção desse indivíduo chamado Karl Marx, anos antes da sua morte. Perspectiva esta contra a família tradicional, que é desenvolvida por Engels, seu amigo íntimo, e que é desenvolvida de modo mais contundente por um homem chamado Gramsci, que é o pai do marxismo cultural, a partir de 1926, na Itália, quando mesmo escreve os Cadernos do Cárcere. Nós precisamos, por mais indoutos, por mais desprovidos de informações acadêmicas e intelectuais que venhamos a ser, saber que nada surge do nada, que tudo tem uma razão de ser. Existe uma filosofia subversiva hoje que tem um propósito de desconstruir a religião, a família tradicional, os valores éticos, morais, já encarnados no Ocidente, desde que o mundo é mundo, desenvolvidos a partir das escrituras sagradas, da Bíblia Sagrada. É óbvio isto. Nós não vamos entrar aqui no mérito se o homem é fiel ou não é, mas o berço de tudo isso, o ponto de partida é o que Deus concedeu aos homens por meio da sua palavra. Então, vejam, o que nós precisamos saber é que a razão de tantas identidades de gênero na atualidade, como transgênero, como transexual, como travesti e tantos outros, tem a ver com esse conceito de que quem define o gênero em uma pessoa não é a condição biológica da pessoa, não é a genética, o fenótipo e o genótipo, os cromossomos. Você sabe que nós somos formados geneticamente por 2 cromossomos, o homem XY, a mulher XX. Então, o genótipo, o cromossomo, define o fenótipo, XY, homem. Genótipo, cromossomo, masculino. O fenótipo, que é a anatomia, o físico que a gente vê, vai corresponder ao genótipo, à genética. Então, por isso que homem nasce com pênis, uma estrutura biológica mais robusta, mais forte, e mulher de modo diferente. Vocês sabem que um dos propósitos da Judith Butler, a maior patrona intelectual da esquerda e da ideologia de gênero na atualidade, é fazer com que o médico seja impedido de dizer, no ato do nascimento da pessoa, é menino ou menina, porque o médico, quando diz é menino ou menina, está baseado na condição biológica. Mas, segundo a ideologia de gênero, não é a condição biológica que define, mas a condição psicológica, é a subjetividade. Então, a pessoa ainda não está apta a dizer o que é. Então, o médico tem que ser proibido de dizer homem ou mulher, até no momento do ultrassom. Então, vejam, é porque não dá tempo para nós detalharmos, organizarmos tudo. Eu estou dando uma passada aqui em tudo isso, com o propósito de fazer com que vocês entendam 2 coisas básicas. O que é a ideologia de gênero, a razão dessa confusão. Por exemplo, por que uma pessoa do sexo masculino se submete à cirurgia transexualizadora, a retirada da genitália masculina? Porque ela entende
de acordo com sua cabeça, que não é homem, é mulher. Então, o que vai determinar não é a sua condição biológica, não é a sua cabeça. Então, ela pode submeter o seu corpo às transformações, às metamorfoses físicas. No caso das meninas, a retirada dos seios, dos meninos, a retirada do órgão sexual masculino, etc, etc, etc. Então, você tem aí os travestis, os transgêneros e tantas outras nomenclaturas de gênero. Só para vocês terem uma ideia, a Comissão de Direitos Humanos de Nova York, há um tempo atrás, disse que existem mais de 31 nomenclaturas de gênero e vão existir muito mais, porque quem é que define? A subjetividade da pessoa. É como a pessoa se vê, é como ela se nota, é como ela se percebe. Alguns anos atrás era LGBT, hoje é LGBTQI+, porque tem a ver com a subjetividade da pessoa. Em 1793, você sabe que o termo, hoje homossexualidade, era homossexualismo. O termo foi mudado em 1985. Antes de 1973, o homossexualismo estava na lista de distúrbios psíquicos da Associação de Psicologia Norte-Americana. Foi retirada depois de 1973, e em 1985 o termo passou a ser homossexualidade, deixou de ser homossexualismo, passando a ser homossexualidade. O intento foi dizer que é uma condição que tinha a ver com o que é genético, e muita gente tem uma dúvida com relação à homossexualidade. É genético ou não é? A Universidade de Harvard, a maior universidade do mundo, norte-americana, depois de uma exaustiva pesquisa, propagou ao mundo que não existe gene gay, não existe um gene majoritário que venha definir a homossexualidade. Isso é conversa fiada, então é psicossocial. É uma coisa apreendida, assim como a gente aprende a jogar futebol, a tomar café. Eu sei que é mais complexo, porque tudo que está associado à sexualidade, que é íntimo, é mais complexo, mas é isto mesmo. Então vocês precisam entender isto, basicamente. A razão das inúmeras nomenclaturas de gênero tem a ver porque é a pessoa que define, a cabeça dela, é como ela se vê, é como ela se nota. A questão biológica, física, anatômica, não importa. O que está em questão não é a biologia, não é a anatomia, mas a cabeça da pessoa. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Gênesis 1, verso 26 a 28, vai dizer que quem define o gênero em uma pessoa é a condição biológica da pessoa e não a condição psicológica. Deus vai dizer isso. Deus chama o homem de macho, genitália masculina, órgão sexual masculino, pênis, e chama a mulher de fêmea, genitália feminina. Homem que tem testículo que produz espermatozoide e mulher que tem útero e tem ovário. Esses opostos, quando se juntam sexualmente a partir do casamento, podem fazer com que a espécie humana venha se multiplicar sobre a face da Terra. Homem com homem não procria. Se daqui a alguns anos a relação homossexual se tornar majoritária, a raça humana corre o risco de se extinguir. Distinção. Então veja, a ideologia de gênero hoje é a maior arma da esquerda na atualidade. É a maior arma da esquerda na atualidade. Só para vocês terem uma ideia, e eu finalizo. De 2012 a 2014, foram encaminhados ao Congresso Nacional mais de 15 projetos pró-LGBTQI+. Em síntese, que defendem a ideologia de gênero. Em 2014, 25 de junho de 2014, foi retirado do artigo 2º, inciso 3º do PNE, Plano Nacional de Educação, o termo gênero. Antes disso, se discutia nas escolas espalhadas pelo nosso país acerca da ideologia de gênero. Depois que o termo foi tirado do artigo 2º, inciso 3º do PNE, foi vetada a possibilidade dessa discussão, mas você sabe que houve um processo de massificação desde o ano de 2010 em diante, com relação a essas coisas, e vocês devem estar se perguntando, mas por quê? Porque a partir de 1884, um indivíduo, amigo íntimo de Karl Marx, chamado Engels, desenvolveu a ideia de que a família tradicional é quem mantém o sistema econômico capitalista
inimigo ferrenho do sistema de governo político socialista científico, que nós chamamos hoje de esquerda. Portanto, se a família é quem mantém, nós vamos usar o que for preciso usarmos para destruirmos isto é, destruirmos a família. Então nós vamos propagar ao mundo que o certo é homem se relacionar com homem e mulher se relacionar com mulher. Nós vamos propagar ao mundo que o incesto... Vocês sabem que existem projetos hoje em nosso sistema bicameral pró-incesto. Você sabe que existem países hoje no mundo já defendendo a pedofilia. Notem que existe uma proposta de subversão, de mudança de pensamento. Ideias definem comportamentos. Quando eu tinha 5, 6 anos, minha mãe me dizia, eu sou do interior de Minas Gerais, minha mãe me dizia, se você comer jaca e tomar, ou se você comer melancia e tomar banho, você morre. Eu penso, talvez, que vocês já devem ter sido influenciados ou imaginado que isso, de fato, é verdadeiro, em algum momento da vida de vocês. Ideias definem comportamentos, essa turma sabe disto. Essa turma sabe disso, por isso que hoje na Netflix, pais, está assim de séries que defendem feminismo, ideologia de gênero, relação homossexual. Meninos e meninas de 5, 6, 7, 10 anos, 15 anos assistindo isto. Tenham cuidado, porque talvez você não saiba. Essa turma sabe que ideias definem comportamentos. Há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, quando a pessoa se apresentava como gay, como homossexual, era marginalizada. Hoje está na moda, hoje é normal. Hoje as pessoas se envolvem umas com as outras, pessoas do mesmo sexo, por curiosidade. Vejam que há 10 anos atrás era estranho. Termos como homoafetivo, homossexualidade. Hoje um menininho de 10, 15 anos sabe o que é isso. Porque essa turma tem conseguido fazer o que pretendem. A Judith Butler diz que esse negócio de dizer que a relação heterossexual é a correta, tem a ver não com o que é correto ou o que é certo, eticamente falando, mas com um processo de construção cultural. É porque, majoritariamente, desde sempre, o homem ocidental, o homem, de modo geral, foi ensinado a estabelecer relação com o sexo oposto, portanto, a relação heterossexual. A partir do momento que nós começarmos a ensinar que a relação correta é a homossexual, o negócio vai se tornar normal e todo mundo vai passar a entender que é normal. É o que ela chama de homonormatividade. A Judith Butler é uma norte-americana de esquerda, intelectual. Outra coisa, existe uma distinção, especialmente no Brasil, entre esquerda intelectual e esquerda sindical. A esquerda brasileira, majoritariamente, é sindical. É o indivíduo que pensa que tem a ver com a esquerda, a nível de mundo, que tem a ver com defender o direito do trabalhador. Só que a esquerda é mais sindical, é mais intelectual do que sindical. Porque a esquerda nasce na universidade, ela nasce no campo das ideias, ela nasce entre os intelectuais. O movimento sindical, que tem essa ideia que se restringe, eu vou votar na esquerda porque a esquerda defende o pão, o Bolsa Família, isto. Essa pessoa se esquece ou não sabe que ela está dando gás, está mantendo a esquerda intelectual, que defende tudo isso que eu disse a vocês: casamento gay, homossexual, subversão dos valores da família, contra Deus e contra tudo isso. E tem muita gente votando, tem muita gente apoiando, sem saber, porque acha que tem a ver com o movimento sindical, tem a ver com a defesa do trabalhador, e não tem, pura e simplesmente, tendo em vista o seu início na história. Tem a ver com subverter as coisas, inverter as coisas. Eu podia ficar aqui conversando com vocês, mas a gente podia falar de Gramsci, o pai do marxismo cultural, a partir de 1926, na Itália, quando ele escreve os cadernos do Cárcere, e aí ele dá estratégias de como implantar o socialismo científico no Ocidente.
transformando as igrejas em teatros, transformando o casamento heterossexual em homossexual. Vejam, este homem, há não sei quantos anos atrás, propôs, por meio disto, uma tática para inverter as coisas, e é o que a gente vê hoje a esquerda defendendo. Então, que nós possamos entender que, de fato, a gente vive uma guerra não no campo físico, braçal, da força física, mas no campo das ideias. 90% dos jovens, sejam de uma condição financeira bacana ou não, que entram nas universidades, ou que começam a fazer um curso superior, passam a viver de acordo com essas filosofias. Maconha, sexo promíscuo. A Revolução Sexual de 1960, 1966, foi influenciada pelo marxismo. Um indivíduo chamado Herbert Marcuse, da escola de Frankfurt, que é um dos braços do marxismo cultural no Ocidente, a partir de 1926. E aí, às vezes, a gente acha, essa coisa é papo difícil de quem estuda. São essas coisas que têm moldado o comportamento do indivíduo da favela mais recanteada de São Paulo. Por meio dos filmes, das TVs, vocês não sabem, mas essa turma sabe que pode mudar o comportamento das pessoas. Por meio do pão, por meio do circo, por meio do entretenimento, como os César e os romanos pensavam, entretém as pessoas com o intuito de determinar como elas vão ser na vida. Tem muita mocinha aí, sem saber por quê, entendendo o que ela tem que fazer com o seu corpo, o que ela bem entender, e aí fica mãe aos 14 anos de idade, sem condições psicológicas para criar um outro ser humano. Esse movimento subversivo de que tem que chutar o pau da barraca e todo mundo tem que viver do seu jeito, que a novela que você assiste todo dia está dizendo, e te influencia de uma certa forma, ou quem assiste majoritariamente, tem a ver com um movimento que surgiu no Ocidente com um propósito único: desconstruir as coisas, especialmente um governo centrado em Deus, firmado nos valores da família tradicional. Este é o propósito. Que Deus abençoe vocês. A gente podia ficar aqui mais tempo conversando, mas eu disse que ia ser rápido. São muitas informações, são muitas coisas que nós podíamos conversar e tratar de uma maneira bem objetiva, mas vocês precisam saber só disso. O que a gente vive hoje não surgiu do nada, está enraizado em tudo isso que eu falei no passado. Deus abençoe vocês. Eu sou pastor presbiteriano aqui em Carapicuíba, na primeira igreja presbiteriana em Carapicuíba. Fica na Avenida General Teixeira, 66, Teixeira Lote, 667. Vocês estão convidados para ouvirem a palavra de Deus. Bom, quero agradecer o pastor. Só queria complementar uma coisa para vocês, de tudo que o pastor disse. Vocês imaginam que, se a coisa continuar do jeito que está, daqui a alguns anos ninguém mais vai ser preso por pedofilia, porque basta o adulto dizer que ele se sente como criança. Ele foi brincar de médico porque ele é uma criança. Uma das estratégias criadas por Gramsci, esse indivíduo lá no passado, que defendia a esquerda, foi transformar os heróis
em bandidos e os bandidos em heróis. Isso tem a ver com o seguinte: vamos pegar o pastor, vamos pegar o padre e vamos manchar a imagem do pastor e do padre. Vamos pegar a pessoa boazinha socialmente, vamos manchar. E vamos pegar o marginal que mata, que estupra, e vamos dizer que esse que é o bom. Aí vem aqui esse negócio dos direitos humanos hoje. Então, esse negócio de defender o estuprador hoje, de defender o pedófilo hoje, tem a ver com o que esse cara pensou lá preso na Itália em 1926, que seria uma estratégia para conseguir implantar o socialismo, a esquerda como sistema de governo no mundo. Então vamos inverter as coisas. Por isso que aquele indivíduo chamado Champinha, que matou uma menina, estuprou a menina, e matou seu namorado brutalmente, cruelmente, foi defendido pela Maria do Rosário, porque os direitos humanos não, porque está na pauta lá do marxismo, da esquerda. Nós vamos conseguir implantar o nosso sistema de governo quando a gente estabelecer um caos na sociedade, uma confusão, quando a gente inverter os valores. Por isso que é tudo inverso. Esse é o discurso, tem um propósito por trás de tudo isso. Não é porque ela é humana, porque ela quer ver o cara sendo recuperado, porque o cara tem uma segunda chance, não, é porque ela entende que, invertendo, eles vão conseguir implantar o sistema de governo socialista científico, comunismo. É só invertendo, é só confundindo as pessoas. É o que Gramsci chamou de hegemonia, né? Hegemonia, por meio de uma maneira de pensar e de entender a vida única, que a gente vai conseguir. Marx havia entendido que seria por meio de uma revolução armada, que aconteceu uma guerra em algum momento no Ocidente entre trabalhadores e patrões. E aconteceu uma guerra, o que ele chamou de conflito pan-europeu, mas essa guerra não aconteceu. Aconteceu a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Só que os trabalhadores com os patrões estavam defendendo a mesma coisa, estavam no mesmo time, no mesmo exército. E aí Marx se frustrou. Só que eles não desistiram de entender que era por meio de uma revolução armada, porque estava acontecendo simultaneamente a Revolução Russa, de 1917 a 1920. Em 1922, o Lenin toma o poder na antiga União Soviética, a atual Rússia, e manda lá de 1922 a 1924. Ele morre, Stalin assume o poder. Na Segunda Guerra Mundial, o Stalin apoia os Estados Unidos contra Hitler. Então, Gramsci, lá na prisão, esse chamado pai do marxismo cultural, da esquerda cultural, ele chega à conclusão que Marx estava errado. Não é por meio de uma revolução armada, é por meio de uma revolução intelectual. Então, nós vamos usar as escolas, nós vamos usar as universidades para confundir as coisas, para bagunçar a cabeça das pessoas. Vamos dizer que a pedofilia está certa, vamos dizer que a homossexualidade está certa, vamos dizer que pastor, que padre, é tudo na banda, é tudo bandido. É tudo bandido, é tudo safado. Vamos dizer que quem mata, quem rouba, tem uma segunda oportunidade, tem que ter uma segunda chance. Foi um discurso que nasceu na mente de um indivíduo que dizia o seguinte: se a gente conseguir fazer isso, a gente vai ter sucesso. Por isso que no Brasil, nos últimos anos, desculpe dizer isso, eu digo, em que a esquerda dominou, a gente começou a ver partidos dentro da sociedade, minorias das mais variadas. Por quê? Não é porque eles desejam defender o direito, não, das pessoas, é porque eles entendem que dividindo, eles vão conseguir chegar onde eles querem chegar. Vocês estão entendendo? Tem um propósito, vamos dividir, estabelecer o caos, porque assim nós vamos chegar onde a gente quer chegar. Está lá, eu não estou inventando isso aqui, não. Tem uma obra de uma mulher chamada Shulamit Firestone, publicada em 1970, eu acho que é Dialética do Sexo. Ela diz abertamente, assim, ó, ela escreve lá abertamente: a família tradicional é uma coisa perversa. Pai e mãe, o pai especialmente, é um perverso. É um perverso. Nós temos que tirar o Estado, nós temos que tirar a autoridade do pai de educar o filho. Vamos tirar do Estado, não. Você viu o Jean Willis e a Erika Focai? O Jean Willis, aquele do Big Brother, ele fez um projeto de lei. No artigo 5º desse projeto, ele começou a ensinar que o pai devia ser impedido de definir se o menino vai ser menina ou menino. É o marxismo que começou a ensinar isso. Então, é muita conversa. Não, para vocês terem ideia, realmente vai muito longe. O Post, que foi candidato a presidente, a relação de livros que ele se orientou para o mestrado dele pós foi Herbert Marcuse.
para vocês terem ideia, a cabeça desses caras. Uma coisa que o pastor falou que é verdade, que eu vejo isso todo dia, é assim, a gente na periferia, muitas vezes acha que isso não nos atinge, mas nós temos faculdades públicas formando os futuros juristas, os futuros juízes, os futuros advogados, os futuros professores dentro dessa filosofia. Eu tenho um exemplo aqui de como a filosofia influencia a maneira de pensar das pessoas de modo geral. Teve um homem lá no século XIX chamado Nietzsche que disse que o que não mata a gente é isso que faz a gente mais forte. O sofrimento faz a gente mais forte. Então o sofrimento não acaba com a gente, deixa a gente mais forte. Isso virou um adágio popular, uma coisa que as pessoas falam normalmente. O que não me mata me deixa mais forte. O que não mata engorda. O que não mata engorda. Isso vem na limite. Vocês estão vendo como que influencia? A gente não percebe, mas veja, você que está aqui há 10 anos atrás, quando você viu um homem beijando outro homem na rua, uma mulher beijando outra mulher na rua, você não achava estranho? Hoje você já acha estranho hoje? Não, de modo geral, vocês acham estranho? Porque está ficando comum. Está ficando comum. Está ficando comum. A gente, hoje nas praças, no shopping, até o homossexual tinha receio de andar de mãos dadas. Hoje não tem mais, porque está comum. Então, quanto mais as pessoas são influenciadas, mais as pessoas ouvem, mais elas vão entender que isso tem nada a ver, não. Isso é coisa da atualidade, da modernidade. Essas pessoas que defendem que isso é errado são pessoas antigas, de 1900 antigamente, etc. Então, influencia o cara do bairro nobre, o cara da periferia, porque todo mundo assiste o mesmo filme, a mesma novela. O cara que tem acesso a Netflix, seja rateado ou não, lá na periferia, vai assistir as mesmas séries que o cara lá do bairro nobre assiste. E a série está defendendo tudo isso. Malhação, está aí na Globo, todo mundo assiste Malhação, é só isso, teologia de gênero, homossexualidade, tudo que o marxismo defende. Bom, é isso aí. Muito obrigado, pastor. Foi muito clara aí a palestra. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Muito obrigado por se fazerem presente aqui. E eu dou por encerrado. E até a próxima, pessoal. Se inscreva no canal, deixe o seu like e sua opinião nos comentários.